Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Núbia, sou sexóloga, sou pedagoga, professora de educação infantil. Eu sou Silvana, sou fotógrafa, trabalho com fotografia de família e o maior público-alvo, meus clientes são crianças e bebezinhos. Hoje a gente veio aqui falar sobre uma coisa muito importante, extremamente importante, tá? Que é sobre o abuso infantil, que muita criança sofre, mas 70% dos casos acontecem dentro de casa e muitas vezes as famílias não acreditam no que elas estão contando. Então o que acontece? Elas acabam não contando por medo que a família não vai acreditar, por não dar abertura para isso, por não dar essa credibilidade. Acabam sofrendo com isso e vão perceber que elas podem falar depois que já estão adultas, onde muita gente acaba menosprezando isso. E nós temos muitos casos próximos também que nós podemos comentar e a gente sabe da importância que tem. Então, nosso apelo é que vocês deem abertura para os seus filhos falarem sobre isso, que vocês confiem neles, né? Ouçam o que eles têm a dizer. E a Silvana tem mais umas dicas também que ela gostaria de dar. Então, a gente está entrando agora em março, que é o mês nacional, o mês mundial da mulher, né? E eu queria muito contar para vocês que a maioria dos casos acontecem com meninas, infelizmente. E também porque eu acho que os pais, eles têm que conversar com as crianças, contarem para as crianças, dizer para eles que eles têm que se sentir protegidos pelos pais, que os pais vão acreditar neles, isso é o principal, porque a maioria das crianças que passam por algum tipo de abuso, elas não contam para os pais com medo que os pais não vão acreditar nelas ou que a família não vai acreditar nelas. A gente essas últimas semanas andei conversando com algumas meninas e assim, só de conversa com algumas meninas que eu tive, posso dizer por cima que a cada 10 meninas que eu conversava, pelo menos 9 meninas já tiveram algum tipo de abuso. Ou alguma dessas meninas teve alguma pessoa da família, geralmente são pessoas muito próximas, geralmente são tios, vô, padrinho, às vezes até o pai. Geralmente são pessoas muito próximas que passam a mão nelas, que acariciam elas, e geralmente são sempre crianças pequenininhas. Tu andou olhando a idade, né? 5 anos. Entre 1 a 5 anos. E então, eu fui abusada quando eu era criança, não cheguei a ser abusada sexualmente, mas foi feito bastante coisas comigo, uma pessoa muito próxima, e geralmente isso acontece com pessoas muito próximas, pessoas dentro da família mesmo. Um apelo que eu gostaria de fazer muito, principalmente às mães: não deixem os filhos de vocês sozinhos, nem com o tio, nem com o vô, nem com o padrinho, com ninguém, por mais que vocês confiem. Geralmente são pessoas que a gente confia e então esse seria o meu apelo. Porque a maioria das meninas, às vezes meninos também, mas a maioria são meninas, a maioria dessas meninas elas não vão contar. Elas não vão contar porque elas não vão nem saber que isso é errado, elas não vão nem fazer ideia. E se elas pensarem em contar, acharem que isso é errado e pensarem em contar, geralmente essa pessoa ameaça elas de alguma forma. Essa pessoa geralmente ameaça falando coisas para elas sentirem medo, dizendo que vai machucar o papai ou a mamãe, que o papai e a mamãe não vão acreditar nelas. Foi isso que aconteceu comigo. E eu só tive coragem de contar pra minha mãe. Na verdade eu não contei, eu contei pra uma amiguinha quando eu tinha 13 anos de idade o que estava acontecendo comigo. Isso vinha acontecendo desde que eu tinha 8 anos. E eu só contei pra essa amiguinha quando eu tinha 13 anos de idade. E essa amiguinha contou pra mãe dela e a mãe dela contou pra minha mãe e a minha mãe ficou sabendo. Então a maioria das crianças não contam, só vão saber que aquilo é errado ou só vão ter maturidade ou coragem de contar quando elas já são adultas ou adolescentes. Isso de qualquer forma vai causar um trauma muito grande na vida dessas pessoas. E a maioria das pessoas ainda julgam e dizem: por que tu não contou antes? E isso acontece muito. A maioria das pessoas que a gente conversa, de relatos que a gente vê, é exatamente isso que acontece. Então esse era o nosso apelo. E também, não diferente da Silvana, que aconteceu comigo, meus pais sempre me falaram que eu não podia deixar ninguém me tocar, ninguém fazer nada, tinha que contar tudo pra eles. Foi uma coisa assim que a gente tinha desde bem pequenininho mesmo, essa confiança, essa relação muito íntima. E mesmo assim também aconteceu comigo, fui aliciada, né? Não fui estuprada, mas fui aliciada. E de uma forma que eu me lembro de 3, 4 anos, eu não tinha noção de que aquilo ali era errado.
por ser uma pessoa muito próxima também, era uma pessoa da família, então pessoas que meus pais confiavam. E a fala que vinha pra gente era justamente essa, que não era pra falar, que não era pra contar, porque os pais não iam acreditar, ou que alguma coisa errada ia acontecer. Então, é muito importante essa questão da relação que os pais mostram para a criança, que ela pode confiar, pode confiar, pode se abrir e falar a verdade, falar para a criança. Como sexóloga e professora de educação infantil, eu sempre tento ensinar, tanto para minha filha quanto para os meus aluninhos, que os órgãos genitais, eles são partes muito íntimas, desde bem pequenininhos, desde os 2 anos. Eu já explico o que significa uma coisa íntima, que só eles podem colocar a mão, além deles, só quem estiver lavando, ou a mamãe, ou a professora, mas para lavar, para cuidar. Eu sempre ensino que para mexer, para brincar, para fazer carinho não pode, que é uma coisa muito íntima, que é só eles que podem fazer isso, que se alguém fizer alguma coisa que eles não se sentirem confortáveis, que eles não estiverem gostando, eles têm que contar para a mamãe, sim. E por mais que a pessoa diga que não, é para contar. Então, o nosso apelo é que vocês acreditem no que os seus filhos têm a dizer, porque todos os educadores nas escolas, os profissionais de saúde, a Silvana que trabalha muito com criança também, todo o trabalho que nós temos para tentar fazer com que as crianças criem um vínculo e confiem nos seus pais para contar o que está acontecendo, não vai adiantar se você não vai ouvir o que o seu filho tem a dizer, ou vai achar que é coisa fruto da imaginação dele, vai achar que é coisa que ele ouviu de outro lugar. Então, sempre que a criança vier contar alguma coisa, prestem atenção, ouçam o que ele tem a dizer, se previnam. E o mais importante, às vezes a criança não conta, mas apresenta sinais de abuso sexual. Tá? Então, ela muda de comportamento, de forma geral ela começa a ficar um pouco mais acanhada, os desenhos que elas fazem, geralmente quando a criança é abusada, de alguma forma faz demonstrar um órgão genital de forma com mais enfoque do que as outras partes do desenho. Então, coisas que ela fala, o jeito que ela foge de pessoas do sexo masculino, geralmente, porque as mulheres também fazem isso, só que a maioria são os homens. Então, a versão que elas têm... E lembrando que os homens podem fazer isso não só com meninas, mas com os meninos também. Isso é muito sério. Então, assim, é um número alarmante. Nós estávamos pesquisando 320 crianças a cada 24 horas no Brasil. No Brasil sofrem de abuso, então é um número muito grande. E geralmente esse número não vem, se não é algo que chega a causar machucados, que chega a introduzir e machucar, não chega ao conhecimento da escola, né? Porque os professores, educadores, principalmente de educação infantil, que trocam fraldas, eles percebem muito se é uma situação de abuso ou não. Mas temos ali as crianças que não vão para o CIS, né, que não participam da educação infantil, que vão só a partir do momento que é obrigatório, que já não usam mais fralda, que o professor já não vai mais ter contato com as partes íntimas. Crianças que os pais não levam com frequência ao pediatra também, porque o pediatra também analisa. Então a gente tem que começar a prestar atenção no comportamento da criança, se ela está mais acanhada, se ela está fugindo de algumas coisas, se ela apresenta depressão, solidão, tudo isso a gente tem que investigar. Só que o mais importante, se vocês desconfiarem de abuso por parte de alguém, nunca insinuem para a criança, porque como elas estão naquela fase entre a fantasia e a realidade, que geralmente dura até os 6 anos, o que vai acontecer? Se você olhar, por exemplo, Silvana, vamos usar um exemplo do marido dela, né? Foi o Rafa que mexeu contigo? Pode não ter sido o Rafa, mas ela vai se sentir pressionada e vai dizer sim. Então, de repente, a pessoa acaba entregando a criança a alguém que não foi o culpado. Então, nunca perguntar, foi fulano que fez isso? Foi Beltrano que fez assim? Ele fez tal coisa? Não. Perguntem, o que fez com você? O que aconteceu? Quem foi? Nunca insinuem alguém em uma situação, porque a criança pode confundir e acreditar naquilo ali que ela está falando. Então, o importante é sempre fazer com que a criança conte e nunca apresentar o caso pronto para ela. E claro, né, sem mais nem menos, disque denúncia, legal, sem... fazer o disque denúncia e sem dúvida nenhuma tem que fazer isso mesmo em caso só de desconfiança, porque eles vão averiguar, vão apurar os fatos e você pode estar salvando a criança de um trauma muito grande. E não esqueçam, 70% dos casos acontecem com pessoas da família, dentro de casa, pessoas conhecidas, pai, mãe também, avô, tio, pessoas muito próximas. A gente vê no jornal passando isso todo dia, fora os casos que a gente não vê, que não vão pra mídia, né? E uma coisa que a Nubia estava comentando muito, que era sobre se a criança apresentar algum sinal, só que muitas dessas crianças não apresentam sinais nenhum. Eu não apresentava, ninguém nem fazia ideia, porque eu sempre fui muito extrovertida e nunca deixei de ser
mesmo que isso estava acontecendo comigo. Eu acho que talvez se os meus pais, não tô culpando os meus pais jamais, mas talvez se os meus pais conversassem mais comigo sobre aquilo, chegassem em alguns momentos no assunto, sabe que essa parte do teu corpo ninguém pode tocar, não mexe, alguém já mexeu aqui, talvez se eles insistissem mais vezes em conversar sobre esse assunto, em algum momento eu me abriria antes de não teria demorado tanto tempo para me abrir. Outra coisa que acontece ali no estúdio que eu fotografo, e às vezes eu falo pros pais, mesmo brincando, eu falo, não faz, é pedir pra dar beijo nas pessoas. Geralmente, ali no estúdio acontece muito na hora que as crianças vão se despedir de mim, dos pais pedirem, dá um beijo na tia Sil. Se a criança não quer dar beijo, não insiste pra ela dar beijo. Se ela não quer dar beijo, às vezes não é que ela não gosta daquela pessoa, mas é dela. Ela sabe que aquele corpinho é o corpinho dela. Ela quer ter essa distância, essa privacidade. Então não força. Se vocês forçarem a criança a estar beijando, a estar abraçando pessoas que ela não conhece, ela não tem intimidade ainda suficiente, não tem confiança nessa pessoa, vocês podem estar forçando, às vezes, inconscientemente, ela tá abraçando uma pessoa que pode ser uma pessoa malvada, que vai fazer alguma coisa com ela. Porque ela vai pensar, isso é muito sério, porque a criança vai pensar assim, poxa, eu sou obrigada a beijar quem eu não quero, então aquela pessoa vai forçar alguma coisa, ela vai porque ela aprendeu que ela é obrigada a beijar mesmo quem ela não quer, que ela é obrigada a abraçar quem ela não quer, que ela é obrigada a fazer o que ela não quer. Então, o mais importante, mesmo parentes, tá, gente, não obriguem, mesmo a avó, que nunca vai abusar da criança, na nossa cabeça, mas mesmo assim, ela vai aprender que se ela é obrigada a fazer com uma pessoa, ela é obrigada a fazer com todas. Isso que a Silvana falou é muito importante mesmo, tá? Então, não forcem. E assim, ó, no caso, mesmo quando vocês conversam, no meu caso, eu tive muita conversa dos meus pais falando, da minha mãe principalmente, que tinha muito medo disso, de que eu não podia deixar ninguém tocar em mim, ninguém fazer nada. No meu caso, eu não fui tocada. Eu fui chantageada pra ficar sem roupa, mostrar os meus órgãos genitais, fazer esse tipo de coisa. Então, eu não fui tocada. Então, pra mim, aquilo ali não entrava dentro do que era errado. Só que é uma forma de abuso também, né? Também faz mal à pessoa. Graças a Deus, nós não nos deixamos abalar por isso, conseguimos lidar bem com a situação. Estamos aqui pra contar. Mas muitas pessoas estão afundadas em medicamentos, uma depressão profunda, e não conseguem mais. Outras, né? Quem sabe se muitos desses casos de suicídio, de repente, não foi por causa disso, de não saber como lidar com a situação. Então, esse é o nosso apelo para vocês prestarem bem atenção nos filhos de vocês, nas crianças que estão ao redor, sobrinhos, prestar bem atenção se apresentar algum sinal, tá? Se ela não quiser, por algum motivo que vocês não percebam, nunca mais estar perto daquela pessoa, cuida, porque pode ser algum aviso. Prestem muita atenção mesmo, conversem muito com a criança, tentem ser bem amigas e acreditem no que elas disserem. É o mais importante. É lógico, né? A gente acredita, mas antes de a gente, se a criança contar alguma coisa, antes de a gente fazer qualquer escândalo, a gente tem que averiguar, a gente tem que... Porque crianças, eles imaginam, né? Então eles podem ver, às vezes, um filme, alguma coisa, eles podem imaginar e acabar falando uma coisa que não é verdade, porque eles são crianças. Mas a gente vai averiguar, vocês confiem no que a criança falou, sempre digam pra eles que vocês vão confiar sempre neles. Sempre digam, porque eles vão saber que eles se sentem protegidos pelos pais. Mas lógico que antes de qualquer coisa sempre averigua para ver se realmente aquilo ali é verdade. Conversem com policial, Conselho tutelar, social, psicólogo. Isso, para ter certeza que aquilo ali é verdade antes de fazer qualquer coisa. Pode falar. Pode continuar. Pode continuar. É isso que a gente tinha pra falar pra vocês, né? Era a nossa principal preocupação, que nós estamos vendo casos alarmantes ultimamente, que geralmente a pessoa só tem coragem de contar depois de adulta, e onde as pessoas mesmo assim acabam não acreditando, então imagina com uma criança, né? Então sempre averiguar o que a criança tá falando, mas sempre deixar claro. E uma coisa muito importante, geralmente quando os pais são separados, se escuta muito aquela frase do pai dizendo pra filha, ou pro filho, não fala nada do que aconteceu aqui pra tua mãe. Ou a mãe falar, não conta nada do que acontece aqui pro teu pai. Gente, essa fala, vocês podem estar falando porque a mãe é implicante por algumas coisas, o pai implica por outras, por coisas simples. Mas a criança tá formando o caráter dela nesse início, nessa primeira infância. Então, como ela tá formando o caráter, tudo que vocês colocarem na cabecinha delas vai ficar no subconsciente. Então, se você falar, não conta nada do que tá acontecendo aqui pra tua mãe,
De repente ela pode ser abusada por alguém que você não vê, não faz a menor ideia, e ela não vai contar nem pra você e nem pra mãe, porque ela foi incentivada a não contar nada do que tá acontecendo, porque ela vai estar fazendo fofoca. Vocês já estão ensinando a criança a não contar as coisas. Então, se vocês se separam, a briga de vocês é entre vocês dois. Nunca mete a criança no meio. Se o pai ou a mãe se separam, vocês têm que continuar sendo pais, e pais vocês vão ter que ser juntos. Então vocês têm que aprender a lidar com a situação da criança juntos. Um tem que sim contar pro outro o que tá acontecendo. Se a criança tá se comportando mal, na hora de entregar a criança pro pai, fala: mãe, esse final de semana, essa semana que ela ficou comigo, ela não quis comer, essa semana ela fez birra, essa semana ela fez isso. Um tem que contar o que tá acontecendo pro outro. Vocês dois têm que, vocês não são mais marido e mulher, mas vocês continuam sendo pais. E isso é o principal. Vocês têm que colocar sempre o filho de vocês em primeiro lugar. Que a criança tem uma vida só, né? Você tem a sua vida, o marido tem a sua vida, o pai, aliás, tem a sua vida, a mãe tem a sua vida, mas a criança tem a vida dela que inclui os dois. Então não tem como separar e querer que a criança tenha duas vidas diferentes. Isso nunca vai acontecer. A criança tem uma vida que envolve vocês dois. Então tem que parar de fazer essas briguinhas, amadurecer um pouco mesmo, crescer, né? Aprender a ser pai e mãe acima de qualquer coisa. Deixar ciúme de namorado, de namorada pra trás, porque vocês precisam sim ter contato com a família da criança, pelo bem da criança. Então, isso tudo faz grande diferença. Era o que a gente tinha pra falar pra vocês hoje. É isso? É isso. Então, qualquer dúvida pode chamar a gente no direct, pode chamar no WhatsApp, nos contatos que vocês tiverem, que a gente pode responder as dúvidas que vocês têm. E se tiver alguma mãe, alguma mulher, alguma menina que esteja passando por alguma coisa e quiser conversar com a gente também, não tem segurança para conversar com alguém da família, mas quer contar alguma coisa pra gente, a gente tá pronta para ouvir qualquer uma de vocês. Pode falar que a gente garante o anonimato, não vai ser publicado nada em rede social, não vai ser publicado de maneira nenhuma, mas a gente pode aconselhar e orientar essa pessoa pelo que ela tá passando. É sempre bom desabafar, né? Sim, com certeza. É isso então, aí. Um beijão pra vocês. Até a próxima. Até.